A paz do Senhor Jesus para todos. Por Deus escolhido, somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de outro país. Glória a Deus. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Aleluia. Um dia todos nós estaremos morando no céu com o Senhor Jesus. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Aleluia. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Somos diferentes. Isso. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. O povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Amém? Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Podendo, através dessa rede social, né, nos comunicar com o povo da igreja, com os irmãos, irmãs, espalhados aí por esse Brasil afora. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Amém? Que Deus possa nos abençoar poderosamente. É muito importante que você possa depois entrar, né, e dar o seu like no YouTube, né, para que o nosso canal possa continuar sendo usado ali para honra e glória do nome do Senhor. Está em nome da Igreja Batista, né, Nova Filadélfia Colégio, IBNFC.oficial. Então você entra lá, tem os vídeos, né, e você visualiza e dá o seu like. É muito importante, tá bom? Porque é assim que nós vamos manter, né, esse canal aberto para a honra e glória do Senhor. Amém? Oremos a Deus. Pai eterno, queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer porque estamos, ó Deus, nos comunicando com os teus filhos através desse meio maravilhoso. Deus que veio para facilitar as nossas vidas. Então, Senhor, que nós possamos fazer bom uso desse veículo, desse meio de comunicação, para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua palavra, Senhor, possa cair, ó Deus, em terra fértil e possamos aprender um pouco mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, através do poder e da autoridade da tua santa e gloriosa palavra. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queremos ler com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Aquela parte que fala sobre o rico e Lázaro. Amém? Então, a partir do versículo 19. Lucas, Evangelho de Lucas, 16,
a partir do versículo 19. São alguns versículos, tá bom? Mas é importante que a gente possa fazer toda a leitura, tá certo? Então vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então, certo dia, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que os que quisessem passar daqui para aí não poderiam, nem os que estão aí poderiam vir para cá. Preste bastante atenção nesse versículo 26. Respondeu ele, então, o homem rico: Rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, que eles o ouçam. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, se não ouve a palavra da lei, os profetas que estão no Antigo Testamento, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Quero ler novamente o versículo 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui do céu para vós, ou seja, para o inferno, não poderiam. Nem os que estão lá no inferno poderiam passar para cá, poderiam passar para o céu. Então, quem está no céu não pode ir mais para o inferno, e quem está no inferno não pode ir mais para o céu. Por quê? Porque há um grande abismo. Tá bom? Então, preste bastante atenção nesta palavra. Esta passagem não quer dizer que para ir para o céu tem que ser pobre. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem bens, que seja uma pessoa abastada, que seja uma pessoa rica, não vá
para o céu, ou seja, tem que ir para o inferno. Não, não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é que aquele homem rico, ele viveu o mundo com todo o seu esplendor. Jesus está dizendo que ele viveu de forma esplêndida, de forma regalada. Então, ele aproveitou tudo o que o mundo tinha. Tanto as coisas boas como as coisas que não eram boas. Mas ficou claro que o principal era Deus na vida dele. E ele não tinha. Ele não tinha. Na outra ponta, do outro lado, estava Lázaro, um mendigo. Ele foi para o céu porque era pobre? Não. Apenas Jesus está dizendo a situação dele. Que ele era uma pessoa muito pobre, muito sofrida e completamente dependente. Tanto é que ele ia para a casa do homem rico para tentar comer o resto da comida. Então, assim, se alimentar e sobreviver. Era um homem doente, cheio de feridas. Quer dizer, com certeza não tinha condições nem de se tratar. E a Bíblia chega a dizer que os cães vinham, né, se aproximavam dele e chegavam a lamber as suas feridas. Então, ele não tinha nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo. Mas ele tinha o quê? Ele tinha Deus no seu coração. Então, ele não tinha nada no mundo, mas tinha Deus. O rico tinha tudo nesse mundo, mas não tinha Deus. Então, Jesus está fazendo aqui uma comparação do que é verdadeiramente valor. O que tem verdadeiramente valor. Valor para a nossa vida não é os bens materiais, não é a riqueza material, mas é a riqueza espiritual. O rico, o homem rico, tinha tudo nesse mundo, mas o principal, que era Deus, ele não tinha. Lázaro, um homem pobre, extremamente pobre, não tinha nada nesse mundo. Mas o principal, ele tinha. O que ele possuía? Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que acontece com todo ser humano que nasce sobre a face da terra. Todo ser humano já nasce determinado para morrer. Vai morrer um dia. Ninguém escapa da morte. Então Lázaro não escapou da morte. E o rico também não escapou da morte. E a Bíblia diz que quando o Lázaro morreu, ele foi para onde? Ele foi para o seio de Abraão, quer dizer, ele foi para o paraíso. Ele foi para o lugar de descanso, aonde eles estão aguardando, né, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rico morreu, né, e foi para onde? Como ele não tinha Deus no seu coração, ele não pode ir para o céu. Porque no céu só entra quem tem Deus no seu coração. Ele foi para o inferno. Entende? Então, é só esse comentário inicial que eu quero fazer, né? A respeito por que o rico foi para o inferno e por que o pobre foi para o céu. Não foi por causa de riqueza nem pobreza. Foi porque o rico não tinha Deus e o pobre tinha Deus no seu coração. Tá certo? Mas não é sobre isso que nós vamos trazer a nossa palavra, não. Nós queremos dar uma palavra, né, para que a gente possa perceber as artimanhas
do inimigo, as artimanhas do diabo, as artimanhas de Satanás. Não é? Está escrito no livro de Mateus, lá no capítulo 16, quando Jesus se reporta para Pedro, ele se volta para Pedro e diz para Pedro, né, que Pedro seria aquele pela qual Deus iniciaria a sua igreja, implantaria a sua igreja, né? E disse: tu és Pedro, e tu és Pedro, e tu és pedra, né? E ele disse: e sobre esta pedra, quer dizer, sobre ele mesmo, não sobre Pedro, mas sobre ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor, ela está edificada em Cristo. Muitos pensam que é em Pedro. Não, mas é em Cristo, sobre esta pedra. Por quê? Porque mais lá na frente, o Senhor vai dizer, né, que ele é a pedra angular, que ele é a pedra de esquina, aonde todo edifício do reino de Deus está plantado. Então ele fala, sobre esta pedra, não é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a igreja do Senhor. Então, a artimanha do inimigo ele sabe que não pode vencer a igreja. Ele sabe que ele não pode vencer a igreja. E aí o que ele faz? Ele faz então com que a própria igreja trabalhe para a sua própria derrota. Para a sua própria derrota. Já que ele não pode, porque o Senhor está dizendo, as portas do inferno. Ou seja, todas as entradas, todas as saídas que o inimigo tentar contra a igreja não vão prevalecer. Então, há uma forma, há uma maneira de prejudicar a igreja. É através da própria igreja. Lá no Antigo Testamento, vocês se lembram? Né? Quando aqueles homens tramaram contra Daniel, e eles começaram a pensar, puxa vida, nós não encontramos nada contra esse homem. Nada. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é santo, tudo que ele faz é agradável, tudo que ele faz, né? Nós não temos como achar nada contra ele. O que eles disseram? Vamos tentar pegá-lo em alguma coisa da lei. Vamos tentar achar alguma coisa dentro da igreja dele, para ele não cumprir, ou para ele fazer alguma coisa, e aí a gente vai. Se lembra disso? Aí, né, eles fizeram um édito, né, eles fizeram lá uma lei, né, que dizia, e tal, quando tocar a trombeta, quando tocar não sei o quê, quando tocar mais não sei o que lá, todo mundo tem que se ajoelhar, todo mundo tem que sei o quê. Né? E aí, o que Daniel fez? Daniel cumpriu? Não cumpriu. Entendeu? Não cumpriu. Né? Por que ele não cumpriu? Porque ele não podia cumprir. Né? A Bíblia diz, não se ajoelhará diante de outros deuses. E Daniel não cumpriu. Aí o que eles fizeram? Pegaram Daniel na sua própria lei. Então, muitas das vezes, né, nós também temos que tomar cuidado, porque se o inimigo ele não consegue, né, derrotar a igreja, ele vai tentar o quê? Ele vai tentar tentar contaminar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos visto, né, que é um termo muito usado, né, na mídia, é muito usado nas relações, né,
nas relações sociais, nas relações políticas, econômicas e até mesmo nas relações religiosas. Vocês já ouviram falar nesse termo, dizendo assim, que nós temos que construir pontes? Já ouviram esse termo? Nós temos que construir pontes, né? Nós temos que construir pontes. Ou seja, construir ponte para o quê? Nos aproximarmos de pessoas, né? Nos aproximarmos de pessoas através das ideias, dos ideais, né? Então, nós temos que estar construindo pontes para ter um melhor relacionamento. Já ouviram esse termo, né? Construir pontes. E a sociologia fala sobre isso, a psicologia fala sobre isso, várias ciências, né, estão falando nesse termo, né, usando esse termo, que nós temos que construir pontes para ter uma vida melhor, para ter uma convivência melhor. Né? E o que é uma ponte? Uma ponte, normalmente, né, ela é usada para unir dois pontos ou mais pontos. Né? Então, a ponte vai de um lado, né, para o outro. Né? E a ponte une dois pontos. Então, está aqui dois pontos aqui, né? Aí você faz uma ponte, né? Então, você une. Então, aquilo que estava separado, né, não está mais separado. Né? Aí você quer... nós temos, né, você está de um lado do mar, aí tem lá a ilha, né, tal, né, aí você faz uma ponte, né, então você atravessa por aquela ponte, então não precisa mais de barco, né, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a ponte Rio-Niterói, né, então une o Rio de Janeiro a Niterói. Lá na Bahia, né, a Bahia amada, né, saudade da Bahia, né, lá na Bahia em Salvador, tem uma ponte que estão querendo fazer para unir Salvador à ilha de Itaparica, então hoje não tem a ponte, você tem que pegar um barco, um ferryboat, né, tal, mas um dia eles vão construir uma ponte, então vai unir aqueles dois pontos, entende isso? Então, é muito bom, porque a ponte, né, ela é usada para unir lugares, é usada para unir pessoas, né? Ela é usada para unir ideais, como nós já falamos, né? E ela tem um lado muito bom, né? Mas também ela tem um lado muito preocupante. Nós temos que estar alertas, nós temos que estar de olho. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né, a Bíblia diz que nós passamos a ser um povo separado, um povo, né, escolhido, um povo que é o sacerdócio santo. É a Bíblia que fala isso. Então, Jesus disse, não vos peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós, quando aceitamos a Jesus, nós não somos arrebatados, nós não saímos do mundo, nós continuamos no mundo. Agora, nós temos que viver no mundo, né, de uma forma que este mundo não tenha o poder de nos contaminar, o poder de transformar a nossa mente. Entende? A nossa mente. Ou seja, que nós possamos continuar sendo pessoas, né, que estão procurando o bem, que estão procurando viver em paz, que estão procurando viver em amor, em harmonia, em solidariedade. Essas coisas básicas, mas coisas que hoje
nós estamos vendo que estão desaparecendo do meio, do seio da nossa sociedade, não é verdade? Então, a igreja, né? A igreja do Senhor, as portas do inimigo não podem prevalecer contra ela, mas pode, pela ponte, né? Ela pode o quê? Ela pode trazer contaminação. Então, a igreja, ela tem uma ponte que liga a igreja ao mundo. Por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja é a reunião das pessoas. A igreja não é a parede. A igreja não é o chão, não é o teto, não é as coisas que tem lá. Isso é templo. A igreja somos nós. Eu e você, quando estamos reunidos. Esse negócio também de dizer eu sou a igreja, isso é conversa. Não existe igreja individual. A igreja é a reunião daqueles que confessam, né, a mesma fé, professam a mesma fé. Então, existe igreja quando é a comunhão dos santos. E aí, então, né, essa ponte, ela liga a igreja ao mundo. E quando ela liga a igreja ao mundo, aí é que está o perigo. Por quê? Porque nós estamos na igreja, mas também nós estamos no mundo. E aí, então, né, nós precisamos saber qual é o tipo de ponte que nós temos que colocar entre a igreja e o mundo. Existem dois tipos de ponte. Existem dois tipos de ponte. Primeiro é a ponte fixa. É a ponte fixa. A ponte fixa é aquela que permanece do jeito que ela é, do jeito que ela está. Não se mexe, não se move. O fluxo dessa ponte fixa, ele é o quê? Um fluxo permanente. Então você, por exemplo, você pega a ponte Rio-Niterói, né? Nós somos aqui do Rio de Janeiro. A ponte Rio-Niterói, ela é uma ponte fixa. Ela une um ponto ao outro ponto de forma permanente. Ela é uma ponte fixa. Entendeu? Então você vai do Rio para Niterói, ou você vem de Niterói para o Rio, né? E a ponte continua a mesma. O fluxo dessa ponte fixa é permanente. Agora, existe uma ponte móvel, a ponte móvel, aonde o fluxo não é permanente. O que é a ponte móvel? A ponte móvel é aquela que, por algum motivo ou alguma razão, ela se movimenta. Então, às vezes, por exemplo, tem uma ponte num determinado lugar, né, aonde, vamos dizer assim, um navio vai passar, né? Já viu? Então, a ponte está lá, né? Aí o navio vai passar. Só que o navio é tão alto que não dá para passar por debaixo dela. O que a ponte faz? É uma ponte móvel. Aí ela vai e levanta. Entendeu isso? Ela vai e levanta. Aí o navio passa no meio. Depois que o navio passa, ela volta, né, e passa a ser uma ponte, entendeu? Normal de novo. A gente chama de, não sei se o termo é esse, mas deve ser, né? Ou então parecido, ponte móvel, né? Então, ela abre, né? E ela pode fechar. Entendeu? Ela abre e pode fechar, né? Então, por quê? Porque ela necessita abrir, né? Para ter aquela passagem e tal, né? Antigamente, principalmente na Idade Média, né? Se construíam aqueles castelos e tal, né? Faziam aquelas fortalezas e em volta, né? Colocava o quê? Um abismo, né?
colocava um fosso muito profundo, né? Que as pessoas não conseguiam chegar até aquela muralha. Mas para as pessoas saírem, né, daqueles castelos, daqueles casarões, né, o que eles faziam? Eles faziam uma ponte móvel, né? Uma ponte móvel. Então, a ponte móvel, né, quando alguém queria sair, então eles abaixavam a ponte. Quando a pessoa acabava de sair, eles levantavam a ponte, né? Então, quando levantava a ponte, o que acontecia? Ninguém podia sair. Quando abaixava a ponte, qualquer pessoa podia sair. Então, eu estou trazendo essa figura aqui para a gente poder entender, né? Entender que existe ponte fixas, existe ponte móvel, né? A ponte fixa, ela tem o fluxo permanente e a ponte móvel, ela tem o fluxo que não é permanente. Amém? Então eu volto aqui, né, no versículo 26, como nós lemos aqui, né, o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós, quer dizer, entre o céu e vós, e o inferno, de sorte que os que quisessem sair daqui e ir para aí, sair do céu e ir para o inferno, não pode. E os que estão aí no inferno, quisessem vir aqui para o céu, também não pode. Por quê, hein? Porque tem um abismo. Entende? Tem um abismo. Então, quando Jesus disse para o Pai, na sua oração, dizendo: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que entre a igreja, que somos nós, e o mundo, tem que haver uma ponte. E que tipo de ponte tem que haver entre a igreja e o mundo? Tem que haver uma ponte móvel. Uma ponte móvel. A ponte fixa, ela une a igreja ao mundo. E a ponte fixa é um veículo, um instrumento, uma ligação entre dois pontos que vai e volta em trânsito permanente. Então, a igreja entra no mundo e o mundo entra na igreja. Entende isso? Então, a igreja vai para o mundo e o mundo entra para a igreja. A igreja vai para o mundo, a igreja e o mundo vem para a igreja. A artimanha do inimigo. A artimanha do inimigo. Ou seja, o inimigo quer construir pontes. Construir pontes entre a igreja e o mundo. Ligando a igreja à política, à economia, ao social, à religiosidade, à psicologia, tudo. A filosofia, tudo. Quer unir a igreja de forma fixa ao mundo. Quando Jesus disse: Pai, não vos peço que os tire, mas que os livre. Então, nós estamos no mundo, mas nós não podemos estar fixados no mundo. Porque a Bíblia diz que nós não somos mais desse mundo. Estamos aqui agora de passagem. Como diz o hino, né? É muito antigo, mas que nós ainda cantamos do cantor, né? Diz: sou peregrino aqui, em terra estranha estou, eu venho lá do céu, embaixador eu sou. Isso, nós não somos mais desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos mais. Apenas estamos esperando, né, que a nossa vida, quando terminar,
nós vamos para o seio de Abraão. Nós vamos para o céu. Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, essa ponte móvel, né? Ela é a ponte correta. Ou seja, eu como igreja, eu tenho que ir para o mundo. Eu tenho que ir para o mundo. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. Né? Eu tenho que viver. Eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que me vestir. Não é verdade? Eu tenho todas essas coisas. Como qualquer outro ser humano. Como qualquer outro ser humano. Mas eu não posso permitir que, porque eu como igreja estou indo para o mundo, permita que haja uma ponte direta, ligação minha para com o mundo. Entende? Ou seja, tem que ser uma ponte elevadiça. Ou seja, eu fui para o mundo, abaixei a ponte. Então fui lá, estudei, trabalhei, fiz aquilo que tinha que fazer, fui um bom cidadã, né? Cumpri com a minha responsabilidade, terminei de fazer aquilo que eu tinha que fazer no mundo, levantei a ponte, entende? Levantei a ponte, para quê? Para que eu não vá mais eu só vá para o mundo quando for necessário e não permita que o mundo venha para mim. Haja esse o quê? Olha o que ele disse. Veja lá. Além disso, eu pedi a vocês para prestar atenção no versículo 26. Aqui está o segredo. Aqui está o mistério revelado. Além disso, o quê? Está posto há um grande abismo entre nós e vós. Então, entre a igreja do Senhor e o mundo, tem que haver o quê? Tem que haver um grande abismo. Tem que haver um grande abismo. O ideal seria que nós não precisássemos mais ir para o mundo. Não necessitássemos mais de mais nada nesse mundo. Mas não é assim. Nós estamos no mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo. E então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que construir uma ponte. Uma ponte que vá da nossa vida como igreja para o mundo. Mas essa ponte tem que ser uma ponte elevadiça. Preciso ir para o mundo? Abaixo a ponte. Não preciso ir mais para o mundo? Levante a ponte. Levante a ponte. Que é a forma como eu e você devemos continuar com esse abismo entre a igreja e o mundo, para que o mundo não tenha o fluxo permanente para poder contaminar a igreja, que sou eu, que somos nós, quando reunimos em nome de Jesus. Ponte permanente é um perigo. É um perigo. Né? Nós estamos vendo hoje, né, como a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo transformada por esta ideia, né? Essas ideias terríveis que estão construindo pontes fixas que estão a prejudicar, né, a igreja do Senhor, contaminando-a de forma que vem prejudicando bastante, né, a vida dos servos de Deus aqui nessa terra. Que Deus possa então ter misericórdia e possa alertar
o seu povo, o povo de Deus, o povo separado, o povo escolhido, o povo que é sacerdócio santo do Senhor, o povo que foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, possa se aperceber das artimanhas do inimigo, né? Para, sabendo que não consegue derrotar a igreja do Senhor, então, né, vem com essa ideologia nova de construir pontes, né, para então unir o mundo à igreja. A igreja ao mundo, de forma fixa e permanente. Então, isso com certeza precisamos nos alertar e quebrar essas pontes e destruir essas pontes, porque sempre deve permanecer, sempre deve existir um grande abismo entre a igreja e o mundo, para que nós não sejamos contaminados e não venhamos perder o caminho do céu. Amém? Que Deus nos abençoe com o poder e autoridade da sua santa e gloriosa palavra. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Então nós vamos... Tem um hino do ponte. Hein? Hino sobre ponte. Pode botar um hinozinho enquanto a gente se prepara para orar, tá bom? Aleluia. Ó meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti. Amém? Glória a Deus. Faz lembrar, imaginar a dor que ele sofreu, como uma flor que arranca Ponte ou abismo? Qual vai ser a nossa escolha? ao chão. Aleluia. Um dia te encontrar pra dizer-te. Amém? Então estenda assim a sua mão, nós vamos orar, né, para Deus nos abençoar, né? E que a oração de Jesus a respeito das nossas vidas possa prevalecer. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Que a sua vida seja uma vida abençoada, que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. E que Deus possa afastar da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Amém? Que você possa viver bem com a sua família, né? Com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, sua filha, seus filhos. Que seja uma bênção a sua casa. Amém? Seja livre de todo mal. Então, construa pontes, aleluia, fixas só com Jesus. Com o mundo, que a sua ponte seja uma ponte móvel. Amém? Nosso Deus eterno Pai, estamos na tua santa e gloriosa presença, orando, intercedendo
por cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos. Envia agora uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de poder, de autoridade, do nome de Jesus. Aleluia. E que eles sejam livres de todo mal. Que a oração de Jesus possa se cumprir na vida de cada um dos teus filhos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra, Senhor, com a tua providência. Entra, Senhor, ó Deus, com a tua mão poderosa. Entra, Senhor, e opera agora milagres e maravilhas. Aleluia. Porque nós cremos, Senhor, cremos. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então, fica firme. Glória a Deus, né? Glorifica o nome do Senhor. Abençoa, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, né? E que o Senhor te dê a paz. Amém? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Mais uma vez, se você puder, né, ajudar a Igreja Batista Nova Filadélfia Colégio, né, faz... Então, você vai lá no canal, se inscreva, né? Lá no YouTube, né? No canal do YouTube. Você vai lá, IBNFC, Igreja Batista Nova Filadélfia Colégio. É fácil. IBNFC. Então, você vai lá, vai abrir a Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio, você... se inscreve no canal. E aí você entra na mensagem, você dá o like, tá bom? Para que nós possamos continuar usando essa plataforma para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, a minha alegria, né? Porque minha sobrinha lá de Salvador, a Mandinha, entrou, né? Um beijo no seu coração. Cada vez mais, amém? E que tudo isso é para honra e para a glória do nome do Senhor, amém? Então que todos tenham uma noite de paz. Se Deus quiser, amanhã estaremos na igreja, né, do Senhor. Quarta-feira, 7 horas da noite, domingo às 9 horas e domingo às 18 horas.